Ontem nós vimos o pecado de Davi e suas consequências, e em um momento sombrio da vida de Davi, havia boas novas para ele, porque Deus enviou o profeta Natan para falar com ele. E é sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje, e Deus com certeza vai falar ao seu coração. Mas antes de nós irmos para a nossa mensagem, deixa o joinha que está aqui embaixo, comenta ao final da lição, e você que não é inscrito, se inscreva para que todos os dias nós possamos aprender juntos a palavra de Deus. Tema de hoje, despertando a consciência. Vamos para a mensagem. E nos momentos de dificuldades, meus queridos, nós pensamos que não há saída para mim e para você. Várias vezes nós pensamos, Deus, não tem como sair disso, meu pecado me consumiu, não há solução para mim. Muitas vezes nós pensamos assim. E muitas vezes neste momento sombrio, assim como Davi estava, nós preferimos desistir. E sabe, aqui, neste momento da história de Davi, Deus envia um homem para falar com Davi. E este homem foi corajoso demais, eu acho ele muito corajoso, porque Natan, que era o profeta da época, ele não pode chegar de qualquer maneira falando com um rei. E ele usou de uma estratégia muito legal e que fez com que Davi despertasse e visse o tamanho do erro que ele cometeu. O verso de hoje está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, que diz bem assim: Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Meus queridos, Davi aqui nesse verso, ele está reconhecendo o pecado dele, o tamanho das coisas que ele fez, que nós vimos ontem, que ele matou, que ele adulterou, né, que ele fez tudo aquilo para tentar esconder o pecado, não foi para a guerra, né, deveria estar na guerra, mas não estava. E Davi aqui, depois que o profeta Natan fala com ele, e nós vamos ver o que o profeta Natan falou com ele, eu vou falar para vocês, Davi reconhece que ele é pecador e que ele pecou contra Deus. E meus queridos, como eu disse, Natan não poderia chegar de qualquer jeito. Porque imagine, Deus falou com Natan que Davi havia pecado e contou para Natan e falou para Natan ir até o rei. Se Natan chegasse de qualquer maneira acusando Davi, apontando o dedo, falando assim, você é pecador e tal. Davi, como rei, poderia ali, né, ficar com raiva, mandar matar Natan. Não, mas Natan, ele usou de uma estratégia, né, contando uma parábola, contando uma história para Davi, e Davi se viu no meio dessa história e no final ele reconhece que ele é o pecador. Então eu quero contar para vocês, nós vamos ler na Bíblia a história que Natan falou para Davi, e está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 2, 3 e 4, diz bem assim: O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer. Aí o versículo 7, na verdade, né? Do versículo 5, vamos pular para o versículo 7. Versículo 7 diz: Você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei da mão de Saul. Meus queridos, essa é uma história que
com certeza armou uma armadilha para Davi cair nela. Natan usou de uma história que fez com que Davi caísse em sua própria armadilha. E quando Natan, depois de contar a história ali dos dois pastores, fala para Davi que ele era o homem, acontece isso daqui, ó, né, na mente de Davi, ó. Opa, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Há um despertar de consciência de Davi, e Davi imediatamente reconhece que ele pecou contra Deus. Davi primeiramente reconhece que pecou contra Deus. E meus queridos, olha o que diz a lição. Davi reconheceu que o pecado que inquieta o coração afronta principalmente a Deus. Ao nos ferirmos e afetarmos outras pessoas, trazemos desgraça para a família e a igreja. Mas ferimos também a Deus e colocamos outro prego na cruz que no Gólgota apontou para o céu. A repreensão de Natan tocou o coração de Davi, despertou sua consciência e a terrível gravidade de seu crime veio à tona. Seu ser se curvou arrependido diante de Deus. Com lábios trêmulos disse: pequei contra o Senhor. Todo mal que é feito a alguém se reflete em Deus. Davi tinha cometido um grave pecado contra Urias e Betseba e sentiu isso profundamente. No entanto, seu pecado contra Deus era infinitamente maior. Meus queridos, o pecado que nós cometemos contra Deus é infinitamente maior, mas quando nós pecamos contra outras pessoas, quando nós fazemos algo contra as pessoas, nós estamos pecando contra Deus. Davi não cometeu pecado somente contra Urias, somente contra Betseba. Ele não teve somente as consequências, mas ele pecou contra Deus. Como nós lemos aqui na lição, é como se nós pregássemos mais um prego nas mãos de Jesus. E meus queridos, Natan usa da inteligência e Davi reconhece que é pecador. E meus queridos, se eu e você nós queremos mudar o destino da nossa vida, se eu e você queremos nos sentirmos em paz, se eu e você queremos ser felizes, a primeira atitude que nós devemos tomar depois que nós pecamos é reconhecer que eu e você somos pecador, que nós pecamos contra Deus. Isso é o primeiro passo que Davi deu, que Davi fez, e esse é o primeiro passo que eu e você também devemos dar. Mas uma coisa fica bem clara, que fique bem claro para mim e para você hoje. Por mais que eu e você reconheçamos o nosso pecado, por mais que eu e você pedimos perdão, nós vamos arcar com as consequências que o pecado nos traz. E a lição de hoje finaliza dizendo sobre isso. Olha o que diz. Embora Davi chorasse, confessasse o seu pecado, se arrependesse de suas más ações e fosse perdoado por Deus, as consequências do pecado permaneceram. E, meus queridos, nós vamos ser perdoados. Deus vai te perdoar. Mas tenha isso em mente. Quando nós pecamos contra Deus, nós temos que lidar com as consequências do pecado. E nessa semana nós vamos ver como que Davi lidou com a consequência do pecado dele. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu querido. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado porque nós temos a certeza que o Senhor nos perdoa. Nós temos convicção disso. Mas nós entendemos na lição de hoje que quando pecamos, nós temos que lidar com as consequências do pecado. E às vezes é difícil. Mas, Senhor Deus, que nada disso possa nos atrapalhar de reconhecer o nosso pecado e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. E nos ajude, Senhor Deus, a estarmos contigo, nos ajude a abrir a boca para pedir perdão, para reconhecer os nossos pecados.
e nos perdoe, Senhor, e nos ajude a confiar em Ti cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos, lição de hoje finalizada. Nos encontramos aqui amanhã para continuarmos o estudo da lição dessa semana, que está muito bom, tá? Tenho certeza que Deus tem abençoado vocês, assim como tem me abençoado também, tá bom? Compartilhe a mensagem com seus amigos, deixa o joinha, comenta se você gostou da lição de hoje e amanhã nós nos vemos aqui para continuar a lição. Você que não é inscrito, se inscreve aí para que amanhã nós estejamos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus, tá bom? Até amanhã, meus queridos. Tchau, tchau.